O Ministério Público funcionava como uma mera secretaria do Estado. Ora, ele não pertencia nem ao Estado e nem ao Tribunal de Justiça. E seu procurador poderia ser destituído a qualquer momento, certo? Nós tínhamos, a estrutura é tão mínima. O Ministério Público, quando eu entrei, o procurador era o doutor José Lopes dos Santos, e ele funcionava apenas com 29 servidores fornecidos por o Estado. A sede do Ministério Público era uma casa de 2 andares na rua Álvaro Mendes. Lá abrigava toda a estrutura administrativa e os conselhos, Conselho Superior e o Colégio de Procuradores. No primeiro ano mesmo, eu era promotor de Jaicós, Fronteira, Pio IX e às vezes ainda respondia por Valença. A correria era tão grande que eu passava um dia até 5 horas numa cidade, de 5 para 6 às 7 eu ia pegar o ônibus para dormir na outra, no outro dia começava às 7 horas, de 7 horas eu trabalhava também até 4, 5, já pegava para outra, eu passava um dia na comarca. Eu fazia aquele monte de 30, 40, até 60 processos e trazia, passava trabalhando durante o dia, a noite do domingo e o dia, a noite e o sábado. Quando eu assumi o Ministério Público, na condição de advogado militante, eu tinha condições de avaliar os integrantes da Justiça no Piauí, que eram a magistratura, Ministério Público e a classe dos advogados. E das 3 hastes do tripé, o Ministério Público era o menos, vamos dizer assim, que tinha menor evidência na prestação do serviço à coletividade. Acabamos com aquela história de promotor não frequentar as audiências, aceitar que o juiz, o magistrado, ditasse o seu parecer, que geralmente era um lacônico, nada consta, nada obsta, de acordo. Isto tinha que acabar, nós tínhamos que valorizar a instituição através do profissional do Ministério Público. Quando ingressei nesse órgão, ele era uma secretaria do governo do Estado, tinha algumas dificuldades como material, como a estrutura em geral. E quando eu iniciei, foi para a abertura do órgão de defesa comunitária, que à época era DECOM, que era Serviço Especial de Defesa Comunitária. Quando eu entrei no Ministério Público, comecei trabalhando na sede centro, Eram poucas sedes nessa época e o trabalho, assim, comecei trabalhando fazendo mutirões, recebendo os processos das promotorias, porque naquele tempo eram poucos servidores na área fim. E havia essa demanda pela análise dos processos que estavam nas promotorias, então pegamos processos da área criminal, da fazenda pública, da violência doméstica, que já naquela época já era bem volumoso, então nós iniciamos dando essa força para as promotorias em geral, da capital. Os entregantes, os embargadores, em tom até de deboche, diziam que o Ministério Público era um poço fundo, que os processos iam para lá e não retornavam. Eu encontrei o Ministério Público 930 processos lá encalhados. E, na verdade, era desagradável aquela crítica. Manda para o poço fundo, em tom até de gozação. O que é que eu fiz? Instituí uma comissão, tinha aqui um promotor de justiça, Zé Wilson, depois ele foi procurador, ele foi magistrado, juiz federal, quando saiu do Ministério Público, e Afonso Gil, Zé Wilson, Vieira, Terezinha Marques, Carmen. Então, este grupo de profissionais, nós nos debruçamos sobre esses processos que tinham que ter parecer do Ministério Público. Em menos de 60 dias nós tínhamos devolvido todos para o Tribunal de Justiça. Aí eles que passaram a reclamar,
Josino está andando demais, está indo muito rápido. E digo aí, a partir daí, nós não demorávamos com o processo mais do que uma semana, 15 dias. Não era mais o poço fundo, era um poço raso que ia e voltava, né? Essa foi uma das grandes conquistas nossas, também de valorização do nosso serviço, né? Eu acompanhei as discussões da Assembleia Nacional Constituinte através do Dr. Antônio Gonçalves Vieira, que era presidente da Associação Piauiense do Ministério Público. Então, ele chegava e reunia a diretoria e alguns membros do Ministério Público e relatava as dificuldades que nós estávamos enfrentando para que algumas questões que já haviam até sido decididas pelos constituintes fossem realmente, de fato, abraçadas por toda a Assembleia Constituinte e postas na Constituição de 88. O Ministério Público não é uma instituição muito simpática, porque às vezes alguns se sentem incomodados com a sua atuação. Daí a dificuldade que nós tínhamos perante os constituintes, porque o Ministério Público é visto mais como um órgão de acusação. Então foi um momento assim, de muito desgaste para toda a categoria do Ministério Público do Estado do Piauí, eu acredito também do Brasil, porque as conquistas que nós conseguimos na Constituinte de 88 foi uma luta muito grande de grandes líderes nacionais. Então, com a Constituinte de 88, que ampliou a atuação do Ministério Público, nos trouxe mais tranquilidade e isso marcou sobremaneira a nossa carreira, porque nos trouxe tranquilidade também a partir da promulgação da Carta Magna de 1988. Eu, juntamente com Afonso Gil, começamos a combater o crime organizado. Naquele tempo, foi uma luta imensa que a imprensa deu muita cobertura também, quando mataram o deputado Abraão Gomes, certo? E eu lutei até que cheguei a descobrir quem foram. E também quando mataram o jornalista Hélder Feitosa. Esses dois casos foram marcantes na minha vida profissional. Lá no extremo sul, havia uma prática de desmatamento, tirando a madeira de lei, para levar para o Sudeste, para a Bahia, enfim. O que nós conseguimos? Conseguimos, com o comandante da polícia, uma equipe de policiais, comandada por um tenente, e eu mandei 3 integrantes do Ministério Público para a região. Apreendemos 12 carradas de madeira. A madeira foi distribuída para a comunidade. Deixamos um promotor de justiça de plantão para continuar a vedação, a proibição da derrubada da mata. Então, eu acho que este serviço foi bastante elogiado em sede de reconhecimento de uma atuação efetiva do Ministério Público. Era uma época que os postos estavam aumentando a gasolina sem justificativa, né? E como a gente não tinha ainda essa fiscalização, né, com lei, com poderes para fiscalizar e multar, a estratégia foi ver quais os postos que estavam cobrando menos, o valor menor, e pedir para que a sociedade, né, piauiense comprasse nessa bandeira, para forçar com que os outros, né, as outras bandeiras, os outros postos, pudessem também reduzir. E isso fez um efeito. A implantação, na verdade, assim, do planejamento estratégico para a instituição, porque a gente entrou em 2009, o planejamento estratégico ali foi feito em 2010, com a participação de todos os servidores, os membros. E até então nós não tínhamos noção do quanto aquilo ali seria tão importante para a gente chegar como a gente está hoje, né? Dos planejamentos estratégicos já é traçado o norte das nossas atuações. Então a gente trabalha, digamos, em cima de um planejamento e a gente sente a olhos vistos o sucesso alcançado pelo Ministério Público, tanto em premiações nacionais, como também na questão da transparência, que nós estamos há quase 5 anos sendo o primeiro órgão em termos de transparência. E isso é muito bom porque a sociedade que nos paga, que nos cobra, ela tem a certeza de que tudo que transcorre aqui, transcorre dentro da legalidade. Essas conquistas não tinham mais o retorno para aquele passado de inércia e de uma má prestação de serviço. Continua com um trabalho
na verdade, de grandeza, e eu acho que eu fico muito feliz porque eu vejo que aí tem um pedacinho de mim, como diz a canção. Expandiu de uma forma tão gigantesca que a sociedade hoje não pode nem reclamar. Qualquer coisa que ele quiser, ela pode ir atrás do Ministério Público, certo? Até mesmo já fui atendido. Quando eu falo do Ministério Público, gente minha, quando eu falo, se não der para ajeitar, eu vou atrás do Ministério Público, ressalto na hora, meu amigo. Então, o Ministério Público é um órgão que caminha de braços dados com a sociedade, está presente em todos os segmentos, praticamente, atua na área do meio ambiente, consumidor, infância e adolescência, idoso, patrimônio público, probidade administrativa, sem falar na titularidade da ação penal, que é, desde o início, digamos assim, a atuação primeira do Ministério Público piauiense e brasileiro. O Brasil precisa do Ministério Público, e principalmente na crise que nós nos defrontamos, em que os poderes estão se digladiando e as práticas são pouco recomendáveis. Há que ter a presença de moralidade, de eficiência do Ministério Público, não tenha dúvida. Ministério Público cada vez mais forte. Um MPPI ainda mais moderno e inovador. Um MPPI preparado para o futuro. Um Ministério Público mais acessível e humano. Uma instituição que transforma realidades e que segue promovendo cidadania e justiça para todos. Um Ministério Público que valoriza sua história, que transforma o presente e promove o futuro.